Agora, então, a gente passa a discutir mais especificamente, né, o que é o sistema GENIUT. Na realidade, são algumas palestras que irão, não só a minha apenas introdutória, mas aí a palestra de outros colegas envolvidos nesse mesmo projeto irão, a palestra de cada um desses colegas irá esclarecer seguramente o que é o GENIUT, como ele funciona, né? Lembrando que ele é um desenvolvimento em nível de protótipo, vocês vão ver, vão perceber assim, esse caráter, né? Dada o nível de, assim, de inovação que o GENIUT tenta implementar, né? Então, desde coisas mais simples, mais óbvias que um sistema de monitoramento faz, até eu estou, de vez em quando, eu olho o celular, pessoal, porque a gente se comunica com os organizadores, eles dão umas orientações para nós, né, para a dinâmica do evento ficar bem adequada, né? Então, retomando a questão aí, né, o GENIUT é desenvolvido em nível de protótipo. Então, o próximo slide aqui, né, que fica a coisa bem em cima aqui deixa eu subir aqui, ó, com o cursor, eu não consigo subir, né? Isso, muito obrigado aí pode ir para o outro slide, isso, né? Pedi para diminuírem aí a minha foto quando a minha esposa mandou, não precisa fazer desse tamanho, né? Mas eu sou o professor José Luiz Pereira Brits, na verdade, eu trabalhei minha vida toda no setor eletroenergético brasileiro, 35 anos quase, me aposentei no setor, né? 27 dos quais no próprio grupo CPFL, e sempre estudei a vida toda, sempre gostei muito de inovação, coisas desse tipo. Então, estou atuando no programa de inovação do setor elétrico desde o início, e depois, para não ficar aposentado, digamos assim, né, encarei uma segunda carreira, tá certo? Eu acho que isso é bastante importante, ainda mais num país como o Brasil, que precisa muito do nosso trabalho, da nossa contribuição, né? A gente precisa estar sempre aí dedicando a nossa energia para estruturar as coisas, né, para que o país melhore, tá? Então, hoje eu atuo como docente na unidade da Unicamp, no campus de Limeira, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, na área de Engenharia de Manufatura e Produção, principalmente nessa área de inovação. O próximo, por favor. Bom, os tópicos que eu vou abordar na minha apresentação são o que é a internet das coisas, né? O conceito GENIUT dentro do conceito de IoT para eficiência energética, qual é o target fundamental, ou seja, o que nós queremos atingir com a proposição do GENIUT, para além de ser uma ferramenta importante que possa ajudar muito nos processos de eficiência energética dentro da Unicamp. Vai ficar claro que ele tem uma abrangência bem mais ampla do que apenas o uso pontual, local, ali restrito ao projeto Campo Sustentável, né? Aí o recorte específico do GENIUT dentro do projeto do Campo Sustentável e uma arquitetura panorâmica do GENIUT. Aí depois os demais colegas vão detalhar essas camadas que compõem o GENIUT. Então, aqui eu já consigo eu mesmo operar os slides, tá? Bom, de forma simples, o conceito de internet das coisas é como o nome diz, né? A internet, como nós conhecemos e nos relacionamos mais com ela até agora, é um fenômeno um pouco mais antigo que o IoT, né? O IoT está dentro da internet. Lá no final da década do século XX, né? Início do século XXI, a internet
começou a ter um push grande, né? E todos fomos praticamente sugados para dentro da web, né? Hoje ninguém mais praticamente, eu acredito que pouquíssimas pessoas no mundo todo conseguem existir sem uma conexão de uma forma ou de outra com a internet. Esse é o primeiro nível de desenvolvimento, né, possibilitado aí por uma série de avanços na tecnologia de TIC, né, de telecomunicações e informática computacional. Ela basicamente começou a integrar as pessoas. Então, digamos assim, grosso modo, seria a internet das pessoas que começou. Então, um exemplo básico foi a gente começar a usar e-mail, substituindo os antigos memorandos, para quem é um pouco mais antigo sabe do que eu estou falando, tá certo? E assim por diante, né? E hoje isso continua com a nossa conectividade através das mídias sociais, coisas dessa natureza. Porém, algumas coisas precisaram ainda avançar, né, ao longo das primeiras 2 décadas do século XXI, para que as coisas também começassem a poder ser integradas na web, integradas, inclusive, entre si e com as pessoas, certo? E isso foi um conjunto de avanços na tecnologia, principalmente computacional, né? Um certo barateamento de hardware, e capacidade de processamento, tecnologia de materiais ligadas ao sensoriamento, a capacidade de processamento de devices, incluindo o advento cada vez maior de elementos mobile, né, no meio dessa situação toda, né, desse contexto todo, e, por fim, digamos assim, o crescimento da computação em nuvem, né, a viabilidade, a redução gradativa de custos de todas essas coisas, o aumento da banda, da conectividade em banda, em confiabilidade, em fornecimento, em viabilidade, assim, na provisão, né, de recursos computacionais avançados, como tecnologias ligadas a Big Data, a HPAs, High Performance Analytics, e uma série de outras ferramentas que ainda que estejam em desenvolvimento, mas já ganham produtos comerciais, já começam um certo nível de popularização. Tudo isso criou um ambiente para que as coisas começassem a também fazer parte da internet, de forma que hoje, principalmente de uns pouco mais de 10 anos para cá, o push que teve, né, seguido ao da internet no começo do século XXI, aí é uma questão de uma década, no máximo, né? O assunto internet das coisas começou o seu push, né, de desenvolvimento, aplicação, etc. De maneira que, se você for rastrear artigos e documentos mais consolidados, artigos mais antigos, porque o conceito de interconexão de coisas vem desde dos anos 80, 90, certo? Mas mais focado na internet das coisas é uma coisa relativamente recente, meados dessa década de 2020 que nós estamos. São artigos de 2013, 14, 15, né? Documentos desse tipo. Bom, então isso é para contextuar, e a internet das coisas está ligada, né, a esse crescimento, então, que implica, em termos aí, uma estimativa, feita lá mais ou menos em 2015, de cerca de 25 bilhões de dispositivos interconectáveis em 2020, né, e uma estimativa na época, que não se concretizou, hoje está na ordem de 35, 37 zettabytes, que é uma grandeza de bytes, né, 10 elevado a 21, se você tiver na base decimal, e 2 elevado a 70, se você tiver na base binária, que significa um volume de informação gigantesco. O que isso significa? Significa uma ruptura, praticamente, uma ruptura
do que se tinha, como foi em nível social, digamos assim, a internet, né, provendo uma ruptura nas relações sociais, na forma como as pessoas se interconectavam, tá certo? Agora, uma outra ruptura está aí se configurando, né? Tem previsões e insights interessantes a respeito disso, né? Seria uma revolução sem precedentes na história sociotecnológica e até mesmo cultural da humanidade, com potencial de movimentar aí da ordem de 15% da economia mundial em valor, ou seja, da ordem de dezenas de trilhões de dólares, pelo simples fato dessa montanha imensurável de dados estar disponível, né? E o dado ser, digamos, o ouro do futuro, tá certo? Assim como se conferiu poder, algum tipo de vantagem para quem dominasse algumas outras commodities do passado, né, como ouro, petróleo, etc., o novo ouro seria, digamos, grosso modo, o dado, né, que está cada vez mais disponível, e o dado interconectado e uma nuvem de dados, se tiver, e aí que começa a entrar o Geniut, por isso que eu estou fazendo a preleção introdutória dessa maneira, né, um plus, que é a viabilidade do insight, que é algo das pessoas, principalmente, tá certo? No uso dessas informações, isso pode gerar valor agregado e, portanto, pode prover essa perspectiva de ganho econômico que eu mencionei, tá certo? Então, eu fiz essa seleção nesse primeiro slide um pouco mais longa para se entender exatamente o contexto no qual o Geniut está sendo desenvolvido. Ele é uma ferramenta de gestão inteligente, porque Geni, né, significa isso, gestão energética inteligente, e o IoT, que é o IoT, Internet of Things, né, é a base de operação dele. Não é a base única, porque o Geniut, vocês vão ver, não é só uma ferramenta de IoT, mas ela funciona e se integra ao conceito de IoT. Funciona também parcialmente baseado em IoT e se conecta, né, nesse contexto de aplicação socioeconômica ligado à IoT. E como o nosso colega Juliano comentou, se você olhar a RCB, ela é uma relação de custos, né, adimensional, porque é custo em cima, custo de investimento, né, e custo embaixo, que é o custo do benefício. Ora, o custo do benefício é tanto menor quanto maior o benefício. Se eu prover uma ferramenta inteligente que me ajuda a melhor gerir a eficientização energética, tanto enquanto projeto de eficiência energética, de PEE, desde o pré-diagnóstico até depois a gestão de resultados ao longo do tempo, né? E consigo engajar pessoas que com insights que são dados, providos pelos dados, pela nuvem de dados, conseguem se educar energeticamente e melhorar a eficiência energética, tá certo? Eu vou cada vez mais diminuir o valor do denominador dessa expressão da RCB, e vou aumentar a RCB. Essa é na verdade, onde a ideia do Geniut se coloca. Bom, então, agora eu vou basicamente apresentar aqui algumas coisas, mais lendo as camadas que estão aqui disponíveis, né, que estão apresentadas para o pessoal poder entender mais ou menos aonde se inserem as coisas que o Geniut tem, né? Então, ele se insere numa arquitetura de sistema, né? O Geniut em si não é toda a arquitetura, é parte dessa arquitetura, mas a arquitetura dele, dentro desse contexto, é essa que está aqui, né? Ele tem todas essas camadas que ele abrange de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, com funções de um tipo ou de outro, com padrões de um certo tipo ou de outro, né? Mas, conceitualmente, são essas, né? Pelas laterais aqui, a gente tem duas camadas que norteiam, que
cria um frame básico para que tudo isso exista, o tempo todo elas estão rodando e pertinentes a todas as camadas praticamente, que é a questão de bancos de dados com seus repositórios e ferramentas, etc., e confiabilidade e segurança, que é aquilo que garante que as informações sejam, de fato, úteis, válidas, verdadeiras e capazes de agregar valor, né? De dar as informações importantes, tá? Então, dentro desse frame, conectividade e normatização, baseado em agentes e bibliotecas que vão garantir sempre a conectividade entre todos os aplicativos, tá certo? A gestão dos dispositivos, que são ferramentas de suporte, basicamente gestão operacional, que garante que as informações geradas, consistidas, cheguem nos operadores de um middleware ali, de um médio nível, tá certo? Que conseguem trabalhar essas informações e gerar com isso outros dados e ou informação e, se possível, alguma inteligência, tá certo? Bom, tudo isso provê uma IHM, uma interface, ou MMI, né, Machine Interface, por exemplo, um dashboard de um app, de alguma coisa desse tipo, que é capaz de externalizar esses dados, informação, ou alguma outra informação mais apurada, né, que não seja apenas, digamos assim, um resultado explícito ou uma coisa desse tipo, né, um trend, alguma coisa dessa natureza, que é o que eu estou... 7 minutos para encerrar, beleza. Bom, então, essa camada de HM, ela retroalimenta, né, e ou opera em conjunto com ferramentas auxiliares e com a inteligência de sistema, tá certo? Que são algoritmos, talvez de níveis não necessariamente de feedback ou interação específica com os equipamentos, as coisas propriamente ditas do IoT, mas principalmente com camadas que estão fora do sistema. Pessoas, outros sistemas, tá certo? E coisas dessa natureza, que através de APIs, né, de SDKs, tá? Facilmente implementáveis, né? APIs para interfacear programas, SDKs para você poder fazer uma espécie de um ambiente de desenvolvimento de algum tipo de sistema de comunicação, você criar formas de se comunicar, como, por exemplo, com as pessoas. O Geniot, na verdade, é isso. Ele monitora um ambiente no qual equipamentos que foram instalados e que existem ali, consumindo energia elétrica para atender as pessoas. Portanto, quem consome a energia elétrica não são os aparelhos, são as pessoas, tá certo? Porque são elas que demandam dos aparelhos o serviço que o aparelho presta. Nós não consumimos energia elétrica diretamente, quem consome são os aparelhos, mas nós nos valemos de iluminação, de condicionamento ambiental, de refrigeração, de força motora, uma série de coisas, transporte, que nos torna consumidores, no final das contas, no fim do dia, da energia elétrica daqueles devices. E, portanto, quem rege, de fato, a eficiência daqueles devices, não é eficiência apenas inerente daqueles devices. É ótimo que eles sejam eficientes, mas os usuários precisam também ser eficientes, tá certo? Então, apenas monitorar e observar se a eficiência intrínseca dos aparelhos está sendo obtida ou não é um nível, porém, trabalhar para que a interação entre esses aparelhos, que são mais eficientes, e as pessoas, se possível, cada vez mais eficientes, trabalhando juntos, consigam melhorar a eficiência global do sistema. Isso é o que o Geniot se propõe a fazer, tá? Um exemplo de aplicação de internet das coisas, só para ficar claro para quem não tem muita noção mais prática do que é isso, aplicado aqui da referência que eu usei na minha apresentação, né, bem simples, por um device próprio de uma residência, por exemplo, uma máquina de lavar. Então, a arquitetura da internet
das coisas está aqui, existe uma base de sensoriamento nesse cara, por exemplo, medindo uma determinada pressão da água, tá certo? Que tem sua faixa normal de operação, e, portanto, num dado momento, por alguma razão, essa faixa normal é extrapolada, tá? Então, a máquina não está mais trabalhando em conformidade com o seu desempenho normal. Isso pode acarretar uma série de problemas. Então, numa sociedade sem internet e sem IoT, isto poderia causar uma série de dificuldades e problemas, sempre com ações eventualmente corretivas, depois que um desastre, eventualmente, não um desastre, mas um inconveniente muito grande, tivesse acontecido. Nesse caso, não. Nesse caso, a plataforma de sensoriamento monitora a pressão, às vezes não só a pressão, um conjunto de outros elementos, para concluir que ela precisa, no segundo nível, então, em que ela fez uma instância de gestão de operação do equipamento, tá certo? Gerar algum tipo de ação que envolve preditivamente, proativamente, eventualmente, né, ou preventivamente, pessoas, sejam os usuários, os donos do equipamento, seja o próprio assistência técnica que responde pelo equipamento. Então, com base na conectividade entre sistemas, tanto o usuário pode ser acionado para indicar para ele, olha, a sua máquina lá está com problema. Se for o caso, dependendo do que for, o cara está lavando o terno do casamento dele, alguma coisa desse tipo, assim, ele precisa atuar, por exemplo, né? E, eventualmente, até a própria assistência técnica, de maneira que aquele ciclo tradicional, você fica, depois que tudo foi por água abaixo, sabendo do problema, tenta ligar para assistência técnica, consegue depois de um tempo, e todo aquele tempo transcorrido gera um custo, gera uma ineficiência. Se você puder agilizar e organizar, harmonizar tudo isso, tá certo? Você tem um grande valor agregado, tá certo? Então, esse é o potencial de valor agregado do IoT, tá? O IoT, ele se insere numa plataforma um pouco maior, né? Que no caso do Geniot, basicamente isso que está colocado aqui. Na verdade, o IoT do Geniot, apesar do Geniot ser esse sistema todo, o IoT dele é basicamente essa parte que está circunscrita aqui na arquitetura de plataforma do próprio Geniot. Nós tivemos que desenvolver toda a parte de hardware, porque existem plataformas de IoT prontas, mas é muito difícil. Eu acho que o pessoal que vai tratar das próximas partes da palestra deve esclarecer por que você não compra um IoT lá no mercado, tá certo? E simplesmente em 15 minutos configura para a sua aplicação. Isto não é assim que funciona, tá bom? Então, a gente teve que desenvolver eu vou pedir para... Eu não consigo... Ah, tá. Já vi aqui como é que faz. Bom, então a gente já viu, né, o que é IoT e como que o Geniot se insere dentro do conceito do IoT. Agora, eu queria falar um pouco sobre o que nos motiva a fazer o conceito do IoT para além de simplesmente melhorar uma eficiência energética específica ou RCB específica de um dado projeto. Todo o processo começa e tende a ficar obsoleto à medida que o tempo passa. Isso nunca é uma crítica. A obsolescência não é uma crítica. Você não critica ninguém porque ele envelheceu, tá certo? Porque isso é natural. O tempo passa, as coisas mudam, tá certo? O que é importante é nós mudarmos com as mudanças. Isso é importante, tá certo? Quando possível, né? O processo de eficiência energética da ANEEL, ele é um processo, ainda que bastante adequado e eficiente, está em vigor já por 2 décadas praticamente, mas que a gente chama de quase estático, como o próprio Juliano falou, para aplicações, por exemplo, em condicionamento ambiental, eventualmente refrigeração. Você pode ter crescentes dificuldades de melhorar a relação custo-benefício ou viabilizar a relação custo-benefício de um projeto, porque as ferramentas disponíveis para você garantir isso
a acurácia dos dados no pré-diagnóstico, a capacidade de avaliar a instalação, de fato, os aparelhos foram instalados exatamente como foi previsto, os COP, né, os coeficientes de desempenho dos vários equipamentos estão sendo mantidos, o desempenho funcional do que você comprou, que é mais eficiente daquilo que você tirou, se mantém. Se depois de 3, 4 anos ele se degrada rapidamente, pode ser que ele se torne mais ineficiente do que aquele que você tinha instalado antes. O processo que nós temos na eficiência energética, 3 minutos. Vamos lá, correr. Tá? É que eu chamo de quase estático. Você pega um ambiente, vê todos os aparelhos que estão lá e troca esses aparelhos, para as várias finalidades, por aparelhos novos, tá certo? Com eficiência nominal melhor, tá? E coloca no mesmo lugar, nos mesmos ambientes, e imagina que as pessoas serão as mesmas, tá certo? Que o uso daquele ambiente vai ser o mesmo, e faz um cálculo num intervalo de tempo aí de 10, né, um certo número de anos, calculando uma relação custo-benefício, imaginando que aquilo de fato acontecerá. O problema é que aquilo pode não acontecer. Como você viabiliza o projeto? Você tira uma foto antes quer dizer no pré-diagnóstico, e depois de 3, 4, 5 meses que você termina o projeto, logo no início da eficientização, você tira outra foto. Você mediu antes, viu que tinha um consumo, mediu depois, viu que tinha um consumo melhor, calcula receber e pronto. E vamos torcer para que isso dure todos os anos à frente, né? E a realidade não é bem assim. Portanto, esse processo, ele precisa ser eficientizado e acompanhar a dinâmica que a tecnologia moderna permite. Dentro da tecnologia, o próprio IoT. Então, a ideia básica do Geniot é contribuir para que o processo de PE, que hoje é quase estático, possa ser dotado de alguma dinâmica, possa ser avaliado, inclusive, pelo acompanhamento de uma RCP, que pode, inclusive, ser dinamizada. Isso vai ser falado mais para frente, tá certo? Ela pode ser melhorada a cada intervalo de tempo. Tá? Então, o objetivo é prover um Smart Efficiency, que é um Kaizen da eficiência energética. Esse é o conceito do Geniot, para isso que ele está sendo determinado, que é dinamizar e garantir a continuidade de um processo de eficientização, usando a plataforma de IoT, que tem grande capilaridade e conectividade, e integrando o usuário, que é o verdadeiro consumidor da energia, não o equipamento. Esse é o conceito que precisa mudar. Lógico que o PE-ANEEL tem essa percepção, promove os seus programas de eficiência e tal, né? Para a educação das pessoas, com cartilhas, o Procel faz muito isso, mas são processos, digamos assim, educacionais convencionais, tradicionais, né? Aulas e coisas desse tipo, tá? O que a gente está propondo é algo em tempo real, indutivo, com a participação direta do usuário e com aprendizado, né? Não só aprendizado de máquina, mas aprendizado também de pessoas. O Geniot tem um conceito muito aberto, muita amplitude, né? Ele foi concebido assim, para ser aplicado nos vários tipos de projetos de eficiência energética que uma concessionária tenha, mas ele está sendo aplicado basicamente aqui para a universidade, e a parte piloto dele está no prédio da FEM, tá certo? O target fundamental, então, como eu já mencionei, né, é a substituição de equipamentos, principalmente de refrigeração, nesse caso, porque a gente está, de refrigeração não, de condicionamento ambiental, porque a gente está num ambiente onde tem pessoas, elas consomem basicamente conforto térmico, tá? Eu devo passar uns 2 minutinhos do tempo, não mais que isso. A iluminação também, nós temos aqui um gráfico que mostra como a eficiência de iluminação versus consumo evoluiu aqui, tá certo? E nós precisamos inserir a consciência das pessoas nesse processo, tá? Então, o processo hoje que a ANEEL faz é esse que está aqui, como eu disse, um projeto de pré-diagnóstico,
tá certo? Um projeto que faz a implementação da eficiência energética, uma medição e verificação anterior, faça o retrofit, e aí as instalações são todas atualizadas tecnologicamente, faça alguma campanha de eficiência energética para a educação, que contribui um pouco para essa questão da consciência, e faça uma verificação, medição e verificação posterior, mas o processo fica restrito a essas etapas. O que a gente propõe no Geniot, né, é um processo que permita um pré-diagnóstico assertivo para o projeto de PE, tá certo? Então, se você instalar a plataforma 6 meses antes de começar o projeto de eficiência de um dado lugar, você já vai ter um monte de insights, além da própria capacidade de eficientizar os equipamentos por substituição, que vão ser muito contributivos para o cálculo da RCB. Você pode fazer a gestão toda do projeto de retrofit de maneira inteligente, né? Você pode obter meios para melhorar o seu processo de educação energética depois que o projeto foi implantado das pessoas. E, por fim, tudo isso contribui para a gestão do projeto, da RCB e da oportunidade de você obter o Kaizen da eficiência energética. Esse aqui é o algoritmo, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque provavelmente o pessoal menciona alguma coisa sobre isso, e o tempo também está se esvaindo, né? Como o Luiz já comentou, dentro do projeto Campus Sustentável, o Geniot participa principalmente depois dos medidores que o pessoal instalou para medir o consumo bruto que entra numa determinada unidade. O que os medidores vão te dar é uma noção de quanta energia bruta entra em cada unidade. Mas como essa energia é usada e administrada internamente, esses medidores não conseguem captar, principalmente vis-à-vis a interação disso com os usuários, tá certo? Então, o Geniot é nesse contexto que ele entra no processo do Campus Sustentável, junto com os demais projetos. Bom, a arquitetura do Geniot é uma arquitetura básica de um sistema computacional, de um suporte computacional, tem uma plataforma computacional, que é hardware, e todos os firmwares, base de dados, tudo que precisa para aquilo prover dados, né? E depois camadas de informação, de cálculo, de analytics e interfaces. Então, é basicamente esta aqui, né? A estrutura seria meio monótono explicar, né? Até porque o meu burden, assim, eu já mencionei, e esta aqui é um slide importante para a gente olhar a arquitetura funcional do Geniot, né? Ele é o quê? Para N ambientes de diferentes tipos, no caso de uma universidade, o Geniot versão universidade, que monitora bem escritório, salas de aula, bibliotecas e coisas desse tipo, e é, portanto, customizado de alguma forma para isso. Tem um conjunto de sensoriamentos aqui, externos e internos, tá certo? E consegue, por meio de cloud computing, trabalhar numa instância de machine learning, digamos assim, grosso modo, tá certo? Com algumas camadas que pode, inclusive, fazer interface com um programa de etiquetagem, tá certo? Porque ambas as coisas precisam e devem caminhar conectadas, tá certo? Então, essa é a bibliografia, tá certo? Que eu usei, eu recomendo muito a leitura desse documento, ele é um pouco antigo, mas ele ainda é bastante atual, tá certo? E para fazer aí, digamos, tentar não avançar muito no prazo, né? Eu termino por aqui e vou deixar para os meus demais colegas avançarem. Então, agradeço aí a atenção de vocês